Shalom, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não viu nenhum vídeo meu nesse canal, é a primeira vez que você está aqui. Nesse canal tem vários e vários assuntos. Você pode se divertir e aprender muito com os vários assuntos. Meu nome é Jartor Benes de Rudá. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou dar continuação a essa série. Não sei quantos vídeos serão, mas esse é o segundo vídeo dessa série. Fiéis ao eterno Deus que seriam condenados hoje. Fiéis, são fiéis. Mas aquilo que eles fizeram por fidelidade, hoje seriam condenados. Vamos ver. O primeiro está em Juízes, capítulo 11. Todo mundo conhece, quase todo mundo conhece esse texto. Versículo 34. E Iftar vai ser Jefté na sua versão. E Iftar veio a Mitzpah, à sua casa, e eis que a sua filha saiu ao seu encontro com adufes e com danças. E ela era filha única. Desculpe. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando ele a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, muito me abateste e és entre os que me afligem, porque eu abri a minha boca ao Eterno e não poderei voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, abriste a tua boca, pois o Eterno te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse a seu pai: Que me seja feito isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vai. E ele a deixou ir por 2 meses. E ela foi com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou a seu pai. Ela voltou a seu pai, que cumpriu nela o seu voto que havia feito. E ela não conheceu nenhum homem. O voto que ele tinha feito é que a primeira pessoa que passasse pela porta dele, o Eterno dando vitória a ele, ele sacrificaria ao Eterno. Primeira coisa que passasse pela porta. Ele provavelmente estava pensando em um bode, estava pensando em um carneiro. E algumas pessoas ainda pegam esse texto e ainda dizem assim: Você é judeu? Ah, sou. Você vai sacrificar alguém também? Gente, acredito eu que estou falando para adultos. Foi um voto de Jefté. Não foi um voto meu. Não foi um voto seu. Foi um voto de Jefté. Foi um voto errado. Um voto equivocado. Ele não poderia fazer isso. Porque imagine se fosse um sacerdote também. Ele teria que sacrificar o sacerdote do Eterno. Então, um voto chamado voto de tolo. É um voto de tolo. Mas a questão não é que ele. Não é que é um voto de tolo. A questão não é essa. A questão é o que você faria no lugar dele. Ele fez o voto. Não tem como voltar mais atrás. Ele fez um voto. O Eterno cumpriu. O Eterno ajudou na batalha. Ou seja, ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso naquilo que ele se propôs a fazer. Ele era fiel. Sim. Ele foi vitorioso. Sim. E agora? Agora ele volta atrás na sua palavra ou cumpre o que falou? O que você faria no lugar dele? Ah, você não está no lugar dele. Tá, tudo bem, mas tente se colocar no lugar dele. Ele é um líder de uma nação naquele momento. Ele conseguiu a vitória para a nação naquele momento. E naquele momento ele recuaria? Ou ele cumpriria os votos que fez ao Eterno? Vou abrir um parêntese aqui. Muito cuidado com os votos que você faz. Antes de condenar Jefté, cuidado com os votos que você faz. Porque se você fizer, você terá que cumprir. Há uma outra passagem que diz: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Se você não vai cumprir, não faça a promessa. Só faça o que você pode cumprir. Ele fez e cumpriu. Ele podia cumprir e cumpriu.
Tá, então ele não fez errado. Por que ele não fez errado? Porque ele cumpriu. O errado foi o voto que ele fez. Mas uma vez feito, ele tinha que cumprir e cumpriu. Mas hoje, ele seria condenado. E você? Você seria condenado naquela época por não cumprir o voto? Ou cumpriria o voto? A decisão de Jefté não seria 2000 anos depois. Seria exatamente naquele momento. Ele cedeu 2 meses para ela. E quando ela voltou, ele teve que cumprir. Era uma decisão que ele tinha que tomar na hora. Fácil é para nós, depois que se passou milênios, ver o texto hoje e dizer: ah, eu não faria isso. Sim, você está numa situação confortável. Você não fez o voto. Mas ele fez. Ele viu os inimigos vindo, talvez prevalecendo, ou ele tendo dificuldade de combatê-los, e ele precisava fazer alguma coisa, alguma atitude. Talvez não tivesse mais nenhum recurso, fisicamente falando, visivelmente falando, para ele. E ele fez um voto. Um voto tem 2 tratos. De um lado cumpriu-se o trato, e do outro. É claro que ele não pensou na filha dele. É claro que ele não pensou no sacerdote. Ele não disse assim: se, ó Eterno, ele não disse isso. Ó Eterno, se tu me deres vitória, sacrificarei minha filha. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele se sacrificava aquilo que passasse pela porta dele. Ele não imaginou que seria a filha. Ele não imaginou que seria um sacerdote. Ele imaginou que fosse um animal. Ou talvez aquele servo lá que ele estava enchendo a paciência dele. Mas nunca ele imaginaria que seria a filha. Percebe? Mas isso não é da Torá. A Torá não manda ele fazer esse voto. E algumas pessoas inocentemente imaginam: o servo do Eterno faz esse tipo de voto. Não, não faz. O Eterno é contrário a qualquer tipo de sacrifício humano. Contrário, ele fala isso várias e várias vezes. É contrário, deixa bem claro na escritura toda, é contra o sacrifício humano. Então o Eterno jamais pediria um sacrifício humano. O Eterno jamais faria isso. Mas ele fez um voto e tinha que cumprir um voto. Um voto errado, mas o cumprimento, por incrível que pareça, está certo. Mas ele seria condenado hoje. Quer ver um personagem que também seria condenado hoje? Coloca nos comentários o que você faria, tá? Neemias capítulo 13, versículo 23. Naqueles dias, vi também judeus que haviam tomado mulheres de Ashdod, de Amon e de Moabe. E metade de seus filhos falavam na língua ashdodita e não sabiam falar na língua dos judeus, senão conforme a língua de cada um daqueles povos. Pelejei com eles e os maldisse, castiguei alguns deles e lhes arranquei os cabelos, e as jurei por Deus, dizendo-lhes: não dareis vossas filhas a seus filhos, e não tomareis de suas filhas para vossos filhos, nem para vós. Acaso não foi por isso mesmo que pecou Shlomo, rei de Israel? Hoje, ele está certo. Ele chegou lá, ele está num momento de reconstrução, ele foi lá especificamente para isso, então ele tinha que colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem seria mesmo que recuar na época de Moshe. Tá? Recuar bastante, colocar um ponto final nos erros e começar a acertar. E um desses pontos final seria eles abandonarem as mulheres estrangeiras. Então ele estava certo. Era isso que ele tinha que fazer naquela época. Era o recurso que ele tinha. Ele tinha que observar cada coisa que estava com seus com seus is, sem o ponto, e colocar os pontos nos is. Percebeu? Era isso que ele tinha que fazer. Naquele momento era uma decisão que ele tinha que tomar. Não como nós hoje, confortavelmente, sentados numa cadeira, lendo um livro de uma história que já passou. Ele estava vivendo a história. Ele tinha que fazer algo naquele exato momento e fez. Castigou alguns deles e mandou separar das mulheres estrangeiras. Servo fiel, cara, um homem fidelíssimo ao eterno Deus. Mas que hoje seria condenado como um fanático religioso, como um homem sem coração, como um homem desprezível, E você? O que faria no lugar dele?
Coloca nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. No vídeo anterior falei de Sara, que ofereceu a serva dela a Avram. Você viu em algum momento a escritura condenar Sara? A questão não é que se deu certo, se não deu certo. Você viu em algum momento a escritura condenar Sara? Não. Você viu em algum momento a escritura condenar as duas filhas de Lot? Não. Você viu a escritura condenar Esdras e Neemias? Neemias, no caso? Não. Você viu a escritura em algum lugar condenar Iftar, Jefté? Mas, se a escritura não condena, por que eu condeno? Eu acredito na escritura ou não acredito na escritura? Se a escritura não condena, por que eu condeno? Você é sincero, você já viu a escritura condenar alguns desses fatos? Fiéis ao eterno Deus que seriam condenados hoje por pessoas que não têm a capacidade intelectual de entrar na época, de entrar no contexto e entender que aquilo que eles fizeram é o que tinha que ser feito naquele momento. Assim como nós hoje temos as nossas decisões para fazer em questão de segundos, em questão de minutos, em questão de horas, em questão de dias. E depois será contada a nossa história sobre o que fizemos hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido bem entendido cada um dos textos. Não ouvi. Ah, você não é inscrito no canal. Ah, não, tudo bem, não se preocupe não. Tem um botãozinho aí embaixo, escrito assim, inscrever-se. Você é só clicar, não paga nada. Não. E do lado dele tem um botão assim, legal. Aquilo ali chama-se like. Nós chamamos de like, gostamos muito daquilo. Principalmente o algoritmo do YouTube ama esse like. Você pode deixar o seu like também e comentar aqui embaixo o que você achou do outro e desse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas entendam que cada texto tem o seu contexto. E nos veremos, sim. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.